Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, não é? Graças a Deus que o Senhor tem sido fiel para com as nossas vidas. Toda adoração e louvor que dedicamos ao Senhor, Ele nos devolverá através da sua palavra, porque o Senhor é fiel, não é? Em nome de Jesus. Amém, amados? Abramos as nossas Bíblias, pegue sua Bíblia aí, irmãos. Vá lá no segundo livro do profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 2. Glórias a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 2. Eu vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 7. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse Deus: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoá a Jezreelita e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens que Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência ao vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Verso 7. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amados irmãos, esta passagem bíblica nos fala a respeito do início do reinado de Davi. Davi, ele foi ungido quando ele era ainda um jovem. Então veja, quando você vai buscar a história de Davi, você encontra Davi ainda jovem sendo ungido. Davi, quando ele é escolhido por Deus, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e aqui eu quero apenas relatar aos irmãos, acredito que a maioria já saiba disso, se não todos, mas é bom frisarmos, que não é que Davi era alguém que tinha o coração de Deus. A frase bíblica diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, era uma escolha de Deus. Não que Davi era ou tinha um coração parecido ou sequer semelhante ao de Deus, não é isso. Mas ele era alguém que o coração de Deus o escolhe. Saul ainda rei, então Deus vai, chama Samuel e diz: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu não quero mais Saul como rei de Israel. Eu já escolhi alguém. Então pega o azeite e vem, porque lá da casa de Jessé eu escolhi alguém para ser o rei de Israel. Deus então faz isso e Deus é quem move todas as coisas. Davi não move uma palha para que aquilo acontecesse. Davi não, mostra-nos a Bíblia que Davi não estava arquitetando reinado algum. Davi estava trabalhando, Davi estava cumprindo as ordens do seu pai, Davi era pastor de ovelhas, ele estava todos os dias fazendo o seu trabalho, da qual o seu pai havia o encaminhado, e assim ele cumpria. Davi era um cumpridor de ordens.
Davi simplesmente estava na posição da qual Deus o havia colocado. Mas por não sair da posição que Deus o havia colocado, as bênçãos começaram a o atingir. Você está entendendo? Quando você continua na posição que Deus te colocou, você vai ter bênçãos que vão começar a atingir a tua vida. Porque desviar do caminho que Deus nos coloca, nos traz algumas dificuldades e problemas na nossa vida pessoal, espiritual e em outros âmbitos da vida. Mas quando nos posicionamos e nos mantemos na posição que Deus nos escolheu, as bênçãos vão nos acompanhar para a glória de Deus e o nome dele vai ser glorificado sobre a nossa vida. É por isso a importância de permanecer. É por isso a importância, como a palavra diz, ser de firmes e constantes. Firmeza é alguém que não desfalece. É alguém que tem firmeza e constância, alguém que é o mesmo em meio a qualquer situação. Então se mantenha desta forma, porque mesmo que a promessa tenha sido feita ainda quando você era jovem, como foi com Davi, vai chegar o momento em que Deus vai levantar a tua vida, vai chegar o momento em que a promessa dele vai se cumprir, e se você estiver na posição, Deus vai te honrar, e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Davi então é ungido por Samuel, mas ele não assume o trono assim que é ungido. Davi simplesmente é ungido e volta a ser pastor de ovelhas. Um evento daquele não poderia passar em branco, mas naquele momento, aprove a Deus que ficasse do mesmo jeito que aconteceu. Veja, Davi, quando ele estava sendo ungido rei, estava acontecendo ali a troca de um reinado. Deus estava substituindo alguém que estava no trono e colocando uma outra pessoa. Hoje seria um evento como trocar uma grande autoridade de poder. Tirar uma grande autoridade e colocar uma outra. Talvez o país pararia. Talvez, dependendo de que país isso foi feito, até o mundo pararia para assistir um evento como esse. Porque Israel era um local onde o rei de Israel reinava sobre todas as outras nações. Deus estava trocando o rei de Israel. Davi é ungido. Primeiramente é escolhido por Deus. E ultimamente, e não ultimamente como todas as vezes, mas por último, vamos dizer assim, ele é escolhido pelo homem. Mas a escolha de Davi veio primeiro de Deus. A escolha de Davi nasceu primeiro no coração de Deus. O que Deus tem para a tua vida nasceu primeiro no coração de Deus. Levante a sua mão. A promessa que tem sobre a sua vida nasceu no coração de Deus. A tua família próspera nasceu no coração de Deus. O teu trabalho nasceu no coração de Deus. A prosperidade sobre a tua vida profissional, a tua vida pessoal, a tua vida sentimental nasceu primeiro no coração de Deus. Então se mantenha na posição, porque Deus tem obra ainda a realizar sobre a tua vida. Mas a primeira lição do texto é: mantenha a posição. Não desfaleça. Por que eu entendo isso? Porque passado tudo que se passou, Davi foge, Davi é perseguido, Davi é quase morto. Davi teve que passar por muitas dificuldades até assumir o trono. E aqui eu entendo como a primeira lição: antes de você assumir qualquer trono, em qualquer posição e desfrutar da bênção de ser alguma coisa, ou estar em algum lugar, porque Deus o colocou, Deus o fez, saiba que antes as lutas vão acontecer, porque nós crescemos em meio às batalhas, e não existe vitória sem batalha. Então se você está batalhando, prepara, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus, e o nome dele vai ser glorificado, e você vai cantar o hino da vitória, vai dar testemunho, culto de ação de graça, Deus vai agir na tua vida, e você vai dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado, e o nome dele é poderoso sobre a minha vida. Portanto, quando nós batalhamos, nós recebemos a vitória. É assim que funciona, seja ela qual for. Talvez o que você aguarda é um algo espiritual, talvez o que você aguarda é um algo carnal, quem sabe é uma porta que vai se abrir, talvez você está aguardando, quem sabe até mesmo uma promoção no trabalho que você está, uma troca de emprego, talvez a abertura de um emprego, talvez a sua situação de aguardo é algo espiritual, talvez é uma enfermidade que sobreveio à tua vida, e a cura da enfermidade é melhor do que qualquer outra coisa que possa acontecer na questão de carne, na questão de bens materiais, na carnalidade, ou seja, no homem como carne física,
física. A enfermidade, quando sobrevém, o que tem de melhor é a cura dessa enfermidade. Talvez o teu projeto é esse, a tua espera é esse. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqueles que esperam no Senhor voarão como águias, viu? Então levante a sua mão, porque a espera no Senhor te dará benefícios grandiosos. Fica na posição, continua adorando, seja um adorador, seja alguém que não se importa com o que está acontecendo, mas entra na batalha, entra no jejum, entra na oração, continua adorando, continua exaltando, porque a espera no Senhor te dará grandes benefícios sobre a tua vida. Davi espera no Senhor, passa por muitas dificuldades até chegar nesse ponto. Davi aqui no capítulo 2 do livro de Samuel, ele estava vivenciando um luto. Qual era esse luto? Luto de Saul. Saul estava morto, Jonatas também estava morto. Jonatas, um amigo pessoal, alguém que Davi considerava mais do que amigo, um irmão, morre na batalha. Saul, que o perseguia, morre na batalha. Quem tirou Saul do trono? Deus. Quem colocou Davi para ser rei? Deus. Portanto, outro conselho para as nossas vidas aqui nesta noite: aguarde a posição de Deus para aquilo que você precisa viver. Quem tirou Saul foi Deus, e quem colocou Davi foi Deus. Davi teve duas oportunidades claras de eliminar Saul. Duas, pelo menos duas. Mas nas duas ele se negou a eliminar Saul. Porque Davi tinha uma convicção de que se Deus o havia chamado, era Deus que iria o sentar no trono. Você está entendendo? Se Deus te chamou e você tem a convicção de que Deus é na tua vida, calma, não coloque a tua mão, não deixa Deus agir, aguarda na posição, porque o melhor de Deus virá para a tua vida. Deixa Deus agir. Deus age. E nesse momento ele passa pelo luto. E então, quando ele chega aqui, Davi, ele vai assumir Judá. Davi, ele recebe a notícia que Saul morre, ele recebe a notícia que Jonatas morreu, e então ele entende que está no momento de ele assumir o trono. Veja, ele passa por batalhas, ele passa por dificuldades, ele já tinha sido ungido, ele poderia sair dizendo que ele já era rei, porque Deus o havia permitido a unção, foi derramado o azeite sobre a sua cabeça, mas ele não usurpou a vontade de Deus. Ele preferiu aguardar o momento de Deus colocar no trono. Ele preferiu aguardar o momento de Deus agir. Mesmo tendo autoridade, tendo sido ungido, o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, o profeta o ungiu, o profeta o escolheu, mas Deus não havia dado ainda a autorização para ele assumir o trono. Então ele aguardou, voltou a fazer o seu papel, voltou a trabalhar e esperar no Senhor. Salmo 40 para a nossa vida nessa noite. Porque o desespero pode tentar nos tirar da presença de Deus, mas o Salmo 40 de esperar em Deus vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Quando ele chega nesse ponto, ele entende que ele estava no momento de Deus para assumir o trono. Talvez se fosse eu, e aqui eu vou falar de mim, não de mais ninguém, porque falar de nós é melhor. Talvez se fosse eu já ia inchar aqui no ego e dizer: agora está na hora de assumir o trono. Então, já que Saul morreu, eu não matei Saul, eu não matei Jonatas, a descendência de Saul está morta, então já que aconteceu, é hora de eu assumir o trono. Então eu vou avançar, vou pegar os meus homens, vou assumir Hebrom, vou para Hebrom, vou assumir Judá, e eu vou começar a assumir aquilo que Deus me deu. Mas quem tem relacionamento com Deus não age dessa forma. Quem tem relacionamento com Deus não coloca a vontade própria na frente da vontade de Deus. Quem tem relacionamento com Deus espera, mesmo que já tenha entendido o tempo, espera a ordem de Deus. Sabe onde está isso? No texto. Então espere a ordem de Deus. Olha o que o texto diz. A Bíblia vai dizer que sucedeu depois disso, depois da morte de Saul, depois da morte de Jonatas, depois de ele saber que já era o momento que ele ia assumir, não tinha mais empecilho humano nenhum para que ele assumisse o trono, ele já tinha uma idade que já estava condizente com o trono, ele não era mais um menino, ele já era um homem formado, já tinha ganhado grandes batalhas, já tinha passado por grandes dificuldades, ou seja, já tinha experiência para assumir o trono. O que estava atrapalhando era Saul. Saul é morto, o filho também morre, a descendência morre, o filho de Jonatas foi levado embora, você vai entender depois quem era o filho de Jonatas, mas ele já não existia mais, então a descendência de Saul estava fora, ou seja, caminho livre para Davi assumir.
Mas quem tem relacionamento com Deus, primeiro conversa com Ele. Mesmo com todo o desenho formado para Davi assumir, era só pegar o seu cavalo, acredito que era um cavalo, pegar a sua espada. A Bíblia diz que Davi era um homem de guerra, poderia colocar a sua espada, subir aos seus cavalos, chamar os seus homens, falar, vamos assumir porque agora eu já entendi o cenário, posso assumir agora. E esse é um dos maiores erros dos nossos tempos e das nossas vidas. Acharmos que já temos maturidade para fazer sem consultar Deus. Quando nós tomamos uma atitude dessa, pode esperar que vai vir problema. Porque mesmo com toda a experiência, com todo o tempo de crente que você e eu tenhamos, mesmo com toda a experiência que você tenha no reino de Deus, jamais tome decisão achando que você é maduro o suficiente para tomar. Consulte o Senhor, porque Ele é o teu dono, Ele é o que deu a vida por você e é Ele quem rege a tua história. Davi, quando ele entende o cenário, veja, e aqui eu volto a mim, talvez eu faria isso. Está na hora, já é, eu não preciso nem que Deus fale, eu já estou vendo o sinal. Quem não conhece crente assim? Não preciso nem ouvir Deus, tá? Todo mundo está vendo aí o sinal, eu vou fazer e acabou. E se você estiver se encaixando nesta carapuça que eu acabei de falar, é por isso que você e eu estamos aqui. Porque Deus nos ensina, nos guarda e nos livra. Eu já estou vendo o sinal. Eu não preciso que Deus fale comigo. Deus já está falando. Aí, ó, está tudo livre. Saul morreu, o filho morreu, todo mundo morreu, não tem mais ninguém. Eu já estou maduro, já passei, agora é a hora. Vou pegar as minhas coisas e vou assumir. Mas Davi tem fé em Deus. E quem é obediente não toma atitude sem ouvir o seu líder. Primeira coisa deste texto. Sucedeu depois disso tudo, todo o cenário desenhado para Davi assumir. Aí Davi, olha, sucedeu depois disso que Davi consultou a quem? Olha aqui, sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor. Aí eu te pergunto, quanto tempo faz que você não consulta Deus para tomar suas decisões? Quanto tempo faz que nós não estamos consultando a Deus, achando que somos maduros espirituais para tomar decisões? Não somos. Nós não somos. Seja ela simples, ou seja ela mais difícil para ser tomada como decisão. Consulte ao Senhor. Porque mesmo que o cenário esteja tudo mostrando que é sim, ouça a voz de Deus primeiro. Davi então vai e consulta ao Senhor e pergunta para ele: subirei a alguma cidade? Ou subirei a Judá? Ele dá nome. Subirei a Judá? Em outras palavras, Davi olha para Deus assim: Senhor, eu estou vendo todo o cenário. O Senhor já matou Saul. O Senhor já matou seus filhos, a sua descendência. O Senhor tem me livrado. O Senhor me ungiu, o Senhor me abençoou, o Senhor me colocou aqui, eu já estou aqui porque o Senhor me colocou aqui, mas Deus, eu te pergunto, eu vou ou não? É tempo ou não? Aí disse o Senhor a ele, olha o que Deus diz para ele: sobe. Mas Davi tem relacionamento com Deus. Davi quer saber a vontade exata de Deus, não a vontade permissiva. Davi não quer estar dentro de uma vontade permissiva de Deus, porque se eu e você tomarmos algumas decisões, provavelmente nós não vamos infartar e morrer. Deus não vai nos matar por causa disso. Talvez até, eu acredito que vá nos abençoar, mas aquela vontade talvez não seja a vontade perfeita. E Davi não queria dar um passo na sua vida na vontade permissiva, naquilo que Deus fala: pô, olha, não é exatamente o que eu quero, mas claro, você é uma bênção nas minhas mãos, então eu vou te abençoar mesmo assim, mas não é o que eu quero. Não era o que Davi queria. Davi queria a vontade perfeita de Deus. E aí ele continua: disse Davi, para onde subirei?
Porque ele pergunta: Deus, eu subo para ajudar? Aí Deus diz assim: sobe. Ele: não, mas eu não entendi, sobe não, eu quero saber para onde. Porque não basta o Senhor dizer ou eu mesmo dizer que o Senhor está no controle da minha vida, eu quero ouvir exatamente o que é que o Senhor quer que eu faça. Aí me sobe ao coração uma viagem missionária de Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai descer a Macedônia. E a história vai dizer que quando ele vai atravessar, um anjo aparece na sua frente e diz assim: ainda não é tempo de você descer a Macedônia. Aí Paulo diz: mas Senhor, tem pessoas precisando de mim lá do outro lado. Aí Deus diz assim: não é tempo de você descer, não desce agora. E aí Paulo retém a sua descida. Quando Paulo volta e vai descer realmente no tempo de Deus a Macedônia, as coisas acontecem, a obra acontece, Paulo sai ileso de muitas coisas, e aí então ele conta esse testemunho, ele diz: olha, eu tentei vir antes, era para eu ter vindo muito antes, mas acontece o seguinte, me apareceu um anjo do Senhor na minha frente e disse: não desce agora. E eu, como sou alguém que obedeço, eu disse: então eu não vou descer, eu vou aguardar a vontade de Deus. Levante a sua mão, aguarde a vontade de Deus. Tome decisões segundo a vontade de Deus. Consulte ao Senhor, porque Ele tem uma estratégia real para você sair dessa situação adversa que talvez você esteja vivendo. Mas você tem que consultar ao Senhor. Sempre consulte ao Senhor antes de tomar decisões. Você não é maduro o suficiente para tomar decisões sozinho. Quem está dizendo isso sou eu não, é a Bíblia, é a palavra. Olha só o que diz o verso, e então ele pergunta isso para Deus, e Deus diz: pode ir, vai para Hebrom. E disse Deus: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas mulheres e tal, levou a sua família, que estava com ele. E olha o verso 3, fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Para onde Davi foi? Hebrom. Para onde ele perguntou? Judá. Mas ele foi para onde? A vontade dele era ir para Judá. Porque ele pergunta para Deus: vou para Judá? Deus diz: não. Você vai para Hebrom. Só que olha, irmão, só entende algumas palavras de Deus quem está na ligação com Deus. Porque quando ele disse: eu subo para Judá, Deus disse o quê? Sobe. Mas ele, alguém espiritual, se pergunta: sobe é pouco. Será que é sobe para Judá, que é a minha vontade? Ou é sobe para outro lugar? Aí ele torna a perguntar: sobe para onde? Aí Deus diz: para Hebrom. Mas a primeira vez Deus falou: sobe, porque o coração dele era Judá. A princípio era Judá. Aí Deus diz: sobe. Ele diz: mas sobe para onde? Para Hebrom. Mas o senhor não tinha falado sobe lá? Só entende essas coisas, irmão, quem está ligado com Deus. Quem não tem ligação com Deus não consegue ouvir a voz. Aliás, Jesus disse assim: aquele que é meu, aquele que é de mim, aquele que tem o meu espírito, ouve a minha voz e reconhece a minha voz. Então eu quero te dizer uma coisa: comece a reconhecer a voz de Deus, comece a reconhecer aquilo que Deus está lhe dizendo. Hoje de manhã nós ouvimos um testemunho aqui pela vida do pastor Jackson, e ele disse: eu escuto a voz de Deus, e Deus me falava, e Deus me mostrou. E é isso mesmo, escute a voz de Deus, aprenda a discernir a voz do Senhor, porque quem dá lugar à voz de Deus consegue vitórias plenamente sobre a sua vida. Irmão, Davi tinha todo o currículo. Davi era guerreiro, Davi tinha a bênção de Deus, Davi sabia guerrear, Davi era alguém amável, Davi fazia com que as pessoas o amassem. Se Davi encontrasse um bando de gente, ele conversava com essas pessoas, porque tem pessoas que têm esse dom, irmão. Tem pessoas que têm o dom de fazer amizade, e as pessoas amam ela assim, rapidamente. Multidões. Davi era assim. Davi encontrava pessoas, as pessoas começavam a gostar dele, daqui a pouco falavam: não, vou lutar contigo. Daqui a pouco tinha 70, daqui a pouco tinha 100, 200, 300, daqui a pouco ele tinha uma multidão querendo defendê-lo diante de qualquer perigo que tivesse. Porque Davi era alguém amável, ele tinha essa graça. Mas era totalmente dependente de Deus. Porque o meu currículo e o teu currículo não manda nada, quem manda é Deus. A minha posição, a tua inteligência não manda nada, quem manda é Deus. Paulo era um exemplo disso. Paulo dizia o seguinte: olha, eu fui criado aos pés de Gamaliel,
eu sou hebreu, eu sou romano, eu tenho cidadania romana, eu posso dar ordem como é que se diz? Eu posso dar ordem para os pretorianos, para os guerreiros, todos os soldados podem me obedecer, porque eu sou romano, e romano não tem nada que possa atrapalhar. Cidadão romano tem a vez aqui na cidade. Aí ele diz, vírgula, mas tudo para mim isso é esterco, porque o que me basta é a graça e a vontade de Deus sobre a minha vida. Sabe o que é isso, irmão? É bom ter inteligência, é bom que você estude, é bom que eu estude, é bom que nós tenhamos inteligência, estudos, diplomas, maravilha, que Deus lhe dê vários. Mas nunca coloque a tua confiança nisso. Coloque a tua confiança em Deus, porque a espada não tem confiança na mão daquele que depende de Deus. Quem depende de Deus, pergunta para Deus, Senhor, eu sei que está acontecendo isso, mas é para ir agora ou não? É para fazer ou não? É para ir ou não? É para abrir ou não? É para fechar ou não? É para fazer ou não? É para dizer ou não? É para revelar ou não? É para ir lá falar ou não? Quando ele entende a vontade de Deus, olha só o que é o cuidar de Deus, irmão. Olha o que é o cuidar de Deus. A Bíblia vai dizer que ele, autorizado por Deus, vai a Hebrom. Então ele já sabia que ele ia assumir. Opa, já vou ser rei. Deus autorizou, chegou o dia, chegou a hora, chegou o tempo. E aí ele vai para Hebrom. Só que antes de ir, ele faz o quê? Ele chama todo mundo que está com ele. Ele diz assim, eu vou assumir, mas vem todo mundo comigo. Sabe o que é isso? Deus cuidando de todas as famílias que estavam ao redor. Porque Davi poderia ir, não se importar com os outros soldados, ia com ele quem quisesse, quem não quisesse ia ficar a esmo, mas ele não, ele diz, vem todo mundo, traz você, vem família, vem filhos, vem tudo, porque se eu vou assumir e eu vou ser abençoado, eu vou abençoar a tua vida também. Então preste atenção numa coisa, quando Deus começar a te abençoar, abençoe vidas também. Quando Deus começar a te usar, seja usado para vidas também. Abençoe para que você possa ser próspero e abençoado na obra de Deus. Porque Deus, quando dá para nós, é para nós abençoarmos. Davi diz, não, eu não vou sozinho não. Quem esteve comigo na hora da luta, vai comigo na hora da bonança. E ele leva, ou seja, Deus sempre está cuidando da nossa vida. E aí nós entramos na casa do Senhor angustiados, sem saber o que vai acontecer. Com medo do quê? Diz aí para o irmão, está com medo de quê, irmão? Deus está cuidando da tua vida. Deus não é um Deus que vai deixar você esmorecer no meio da tribulação, não. Deus não vai deixar, não. E Deus prepara pessoas para interceder, mesmo quando nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Quer um exemplo? O povo de Israel. O povo de Israel estava lá, desagradando a Deus. E aí Deus disse assim para Moisés, eu vou matar todo mundo. Aí Moisés falou assim, vai não. Porque se o Senhor matar ele, o Senhor vai ser conhecido como Deus que tirou o povo do Egito e matou no deserto. Eu quero te dizer uma coisa, Senhor, não mata não. Tem misericórdia deles, porque o Senhor é o Deus que os tirou do Egito. Deus nos tirou do Egito, então Deus não vai permitir que nós morramos em meia batalha. Te prepara, porque tem vitória chegando. Deus está se levantando, a hora de Deus vai chegar e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Está com medo de quê, homem? Está com medo de quê, mulher? Deus está no comando. Deus está no comando. Pastor, mas está difícil. Eu acredito em você. Está difícil, mas não se preocupe, Deus está falando, Ele está cuidando da tua vida, cuidando da tua família. Pastor, eu não estou aguentando mais. Deus te dará força para aguentar e suportar, para que o nome dEle seja glorificado e você cante o hino da vitória. Quando ele vai à cidade de Hebrom, ou território de Hebrom, o povo de Judá descobre que ele está lá e vão até o seu encontro. E olha o que acontece, verso 4. Então vieram os homens de Judá. O coração de Davi queria ir para Judá. Deus diz, não, você vai para Hebrom. Aí ele obedece. Mas o coração dele não era Judá? Ele não queria ser rei de Judá? E existia um motivo. Existia um motivo que nós não vamos adentrar aqui, mas existia um motivo porque que ele queria assumir primeiro Judá. Ele não estava interessado no trono de Israel, ele queria primeiro Judá.
Ele queria Judá primeiro. Judá era a tribo mais importante da história. E não era a maior. Sabe por quê, irmão? Nem sempre o que é maior é mais importante. Nem sempre o que é maior é mais importante. Nem sempre o que cresce aos olhos é mais importante. Lembra das Campinas? Lembra? Ló foi pelos olhos. Mas ali é melhor, nem sempre. Porque é melhor ficar na terra seca com Deus do que no gramado sem Deus. Nem sempre o que é maior é melhor, irmão. Guarda isso no coração, irmã. E a tribo de Judá, que era a intenção do coração de Davi, Davi não precisou ir até Judá, porque o projeto de Deus era que Judá fosse até Davi. O projeto de Deus era que Judá fosse até Davi. E aconteceu, Davi estava nas terras de Hebrom, então Deus envia o povo de Judá, eles sobem até a casa, até Davi, e ali sobre a casa de Judá, e deram avisos e ungiram ele como rei sobre a casa de Judá. O desejo do coração de Davi se concretizou, mas muito mais porque ele foi obediente. Que o desejo do teu coração se concretize, mas que seja debaixo da obediência que você vai ter a Deus, ou que você tem tido, que seja debaixo da direção do Senhor. Que o desejo do teu coração se realize, e eu desejo isso, irmão. Irmã, eu desejo que todos os desejos do seu coração sejam realizados, que você seja próspero em todas as áreas, mas que sempre seja debaixo de obediência. Porque quem obedece, cresce com substância, irmão. Quem não obedece, cresce e o tombo é rápido e grande. Porque Deus não deixa o obediente tropeçar. Mas o desobediente precisa aprender que obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia vai dizer que Judá vai até ele e o unge como rei de Judá. Pronto. Promessa cumprida. Pronto. O desejo do coração realizado. Pouco importa se Israel vai vir junto. Vai ser o rei de Israel? Estou nem me importando, porque o desejo do meu coração era ser rei de Judá. E isso já está acontecendo. Sabe o que eu entendo, irmão? Que quando ele era jovem, e aqui passaram-se muitos anos, mas a promessa que Deus um dia fez, ela se cumpriu. Mas só se cumpriu porque Davi era obediente. Mas se cumpriu. No tempo de Deus, mas se cumpriu. Davi era diferente na ocasião, mas se cumpriu. Davi tinha marcas na ocasião que ele assumiu o trono de Judá, mas ele assumiu. José também assumiu a governança do Egito com marcas. E essas lutas que passamos nos gerarão marcas. E essas marcas ficarão. Cicatriz não se apaga. E a cicatriz, que o próprio Paulo também disse isso. Eu vivo as aflições de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Acontece que nesta geração nós queremos viver as bênçãos sem cicatrizes. Nós queremos viver as melhores coisas de Deus sem passar pelas dificuldades. Nós queremos colocar as nossas bênçãos no micro-ondas e em 3 minutos acontecer o milagre e as coisas vão acontecer e ficaremos mal acostumados. Mas para Davi assumir Judá, meu irmão, ele passou por muita dificuldade. Minha irmã, muita. Sabe essa dificuldade que você está passando? Calma, vai acabar. Calma, vai chegar o momento em que Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Continua adorando, continua buscando, continua na presença de Deus. Porque a hora que Deus se levantar e colocar no seu devido lugar, você vai chorar de alegria. Porque você vai saber que a vontade de Deus foi concretizada na tua vida. E aqui eu finalizo, fica de pé em nome de Jesus. Olha só o que diz o verso 7. E então Davi vai e conversa com algumas pessoas, ou a maioria delas, que disseram que foram aqueles que enterraram Saul. Porque Davi tinha um amor por Saul, Davi tinha um amor por Jonatas. Mesmo Saul querendo matá-lo, Davi amava Saul. Conviveu com ele muito tempo. E tinha um amor por ele, sabia que Saul foi tirado do trono por Deus, mas quem colocou Saul foi a permissão de Deus. Então ele amava Saul. E quando ele descobre que alguns homens enterraram Saul,
enterraram Jonatas, ele quer agradecer. E aí ele vai até esses homens e ele diz: ora, agora pois, o Senhor use de bondade e fidelidade contigo, no verso 6. E também eu vos farei esse bem, porque tu fizestes isso, que era enterrar Saul. Você cuidou do corpo de Saul, ele era rei. E um rei não pode ser desonrado nem na sua morte. E então, ele diz isso. Aí o verso 7 para finalizar. E aí ele diz assim para o povo: esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus já me ungiu rei de Judá. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês agora têm um rei que faz a vontade de Deus. E saiba de uma coisa: um rei que faz a vontade de Deus é prosperidade para o reinado. Então, você que faz a vontade de Deus é prosperidade na tua casa. Sabe a tua casa? Se você faz a vontade de Deus, você leva prosperidade e bênçãos de Deus para a tua casa. Se você faz a vontade de Deus, você leva prosperidade e bênçãos de Deus lá no teu trabalho. Mas lá não tem ninguém que é de Deus, mas você é. E quando você é, você leva aquilo que Deus quer levar para lá, através da tua vida. Porque você tem que ser uma bênção nas mãos de Deus. Esse é o projeto de Deus, é nos fazer bênçãos na mão dele. O projeto de Deus não é somente isso aqui, uma adoração, um louvor, a palavra dele, nós vamos ceiar juntos. Não, não é só isso. Deus quer que você abençoe vidas. Deus quer que você ore por vidas. Deus quer que você cure enfermidades em nome dele. Deus quer que você imponha as mãos e as pessoas sejam curadas em nome dele. Deus quer que as pessoas sejam livres através das suas orações em nome dele. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Não vá pensando que você vai ficar do jeito que está, não. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Isso é só o começo. Aí eu estou feliz com Deus pelo que Ele tem feito. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, irmão. E quem está me impulsionando a dizer isso é o Espírito Santo de Deus. Deus tem mais para você, mas é preciso você estar debaixo da graça, é preciso você estar debaixo da obediência, é preciso você adorar mesmo em meio à luta, é preciso você adorar mesmo quando não tem nenhum adorador do seu lado, só tem ímpio, só tem pessoas que não conhecem, mas você diz: eu sou um adorador. Você é o que? Eu sou de Deus, eu sou do Senhor, e ali o Senhor vai te usar para ganhar vidas para Ele. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem muito mais para a tua vida. Deus teve mais para a minha vida. E Deus ainda tem mais para a minha vida. Me lembro quando eu estava começando no Evangelho. E eu estava naquele primeiro amor, desejoso de fazer a obra de Deus. Eu falava: Senhor, dá um jeito de eu engrenar na obra. Já que eu larguei o mundo, já que eu larguei essa vida que eu levava, então dá um jeito de me enfiar na obra, que é para eu não sair mais. E eu falava: eu quero ser pastor. Eu orava: eu quero ser pastor. Orava do meu jeito, eu era novo, estava chegando na obra da igreja, não tinha tanta experiência, mas eu orava desse jeito. Até que, quando eu achei que nada ia acontecer por aquele tempo, chega um irmão, o irmão Manuel, ele está na sede ainda. O irmão Manuel, ele faz parte da diretoria, se não me engano, ele é o contador da igreja sede. Ele chegou para mim, bateu no meu ombro e falou assim: Rodrigo, isso era uma sexta-feira. Perdão, era um sábado de manhã, eu estava evangelizando. Nós nos encontrávamos aqui no Jardim Utinga, nós orávamos ali meia hora e saímos para entregar panfleto no meio da rua. A pastora Cátia era minha namorada, ela lembra disso. Quando terminava de evangelizar, eu já passava lá para dar um beijinho nela. E aí eu saía entregando panfleto e pregando o evangelho, falando que Jesus é bom. E aí ele bateu no meu ombro e falou assim: hoje começa um curso de obreiro lá na sede.
E eu estou lhe dizendo, o pastor Bittencourt vai lhe chamar. Falou para mim naquele dia, eu falei, mas como vai me chamar? Você está doido? Ele falou, só aguarda. Na terça-feira, o pastor Bittencourt mandou um recado falando que era para eu começar o curso, que eu já tinha perdido a primeira aula. Comecei o curso, fui consagrado a cooperador. Mas Deus tinha mais. Continuei fazendo o meu papel de cooperador. Fiz novamente o curso, fui a diácono. Mas Deus tinha mais. Fiz o meu papel de diácono, 2 anos de diácono ali na sede. O mesmo papel de diácono que você faz aqui, eu fazia lá na sede. Você faz de cooperador, eu fiz lá na sede, muitos anos. Mas Deus tinha mais. Chegou um dia que eu nem presbítero era. Recebi uma ligação do vice-presidente urbanista na ocasião. Falou, eu estava orando, Deus me mostrou você, eu já estava casado. Deus me mostrou você e a sua esposa, recém-casado, irmão. Gustavo nem existia. 14 anos atrás, Gustavo nem existia. Estava orando, Deus mostrou vocês dois para assumir uma obra. Eu era diácono. Você aceita? Eu falei, na hora, não sabia nem o que era assumir uma obra. Ela é testemunha. Assumimos Capuava 2. Graças a Deus, uma igrejinha pequenininha, uma benção. Aprendemos demais, ficamos ali quase 2 anos. Dali Deus tinha mais. Eu fui ungido presbítero antes de novembro, porque é em novembro na sede, não é isso? Antes de novembro eu fui ungido presbítero lá na igreja que eu estava dirigindo. Foram lá e impuseram as mãos sobre a minha vida, a partir dali, porque eu precisava ministrar ceia, eu precisava ser o pastor daquele lugar, eu não era nem presbítero, mas o Senhor tinha mais para a minha vida. Isso são marcas, irmãos, marcas que nós levamos para o resto de nossas vidas, marcas que nos lembram o que Deus já tem feito sobre nós, são marcas. Saí da igreja, tivemos que sair, né, meu amor? Não é que entregamos, não, tivemos que sair, não me recordo o motivo, mas acho que era alguma coisa de trabalho. Tivemos que sair, ficamos um tempo fora, fui a evangelista. Quando fui a evangelista, fazenda da Juta, fiquei lá 9 anos. Antes de sair da fazenda da Juta, fui a pastor, mas Deus tinha mais. Deus tinha mais. Então Deus sempre tem mais para a nossa vida. Mas é preciso estarmos na presença dEle. Fazendo a obra dEle, a vontade dEle, trabalhando para Ele, gastando o tempo que temos e podemos com Ele, com a obra dEle. Porque Deus tem sempre mais para nós. Você crê assim, irmão? Eu creio dessa forma. Deus tinha mais, e hoje estamos aqui, na AD Vila Lucinda, dando glória a Deus, irmão. E Deus tinha os irmãos para a minha vida. E graças a Deus por isso. E eu creio que Deus tem mais coisa a realizar na minha vida. Assim eu creio. Pode ser que Ele me recolha amanhã. Mas eu creio que Ele tem mais coisa a realizar na minha vida. E eu creio que tem na tua vida também, em nome de Jesus. Nós só precisamos estar na posição. Porque quem está na posição, uma hora o general olha e fala assim, vem. Porque está na tua hora. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde.